Bom, pessoal, começamos mais um capítulo, capítulo 17. Agora a gente vai falar sobre ondas longitudinais. É o último capítulo sobre o tópico de ondas, né? Então, o capítulo 15 foi oscilações, depois 16 ondas transversais, agora ondas longitudinais. Então, vamos ver o que nós vimos até agora, né? Então, no capítulo passado, as ondas transversais têm a característica de oscilarem ao longo do eixo Y e a propagação ao longo do eixo X. Então veja que essa frente de onda ela caminha ao longo do X, mas se você pegar um elemento da corda, ela vai simplesmente oscilar ao longo do eixo Y. Dá a impressão que ela está caminhando junto, o elemento da corda está caminhando junto, mas não, ele simplesmente oscila para cima e para baixo. Então isso foi o que a gente discutiu nas aulas passadas, né, no capítulo 16. Agora no capítulo 17 a gente vai ver o caso das ondas longitudinais, né? Então, tanto a propagação quanto a oscilação, elas acontecem no mesmo eixo, né? Então aqui eu coloco o eixo X, certo? Então vamos supor que tem essa coluna de ar aqui, sendo empurrada por um êmbolo, então são formadas cristas de onda, e essas ondas elas são propagadas na mesma direção do eixo X, assim como as moléculas de ar aqui, as partículas de ar, elas estão oscilando para frente e para trás. Tá? Então dá a impressão que o ar está se movendo junto, mas na média ele simplesmente está fazendo uma oscilação como se fosse uma oscilação, a gente vai considerar como sendo uma oscilação harmônica simples. Né? Bom, então esse é o exemplo que a gente vai trabalhar. As partículas, né? Então as partículas, elas aqui no caso tem uma partícula vermelha ela oscilando para frente e para trás, esse êmbolo vai empurrando, e essas cristas de ondas são propagadas, né? Então são propagadas ao longo do eixo X, assim como a partícula também é propagada ao longo do eixo X. Nessa animação dá para ver um pouquinho melhor, então é a mesma, na verdade, a mesma animação, só que a gente consegue ver então a onda se propagando, uma frente de onda se propagando. Aqui aparecem então regiões de compressão, então onde tem maior densidade, né? Uma maior densidade de partículas, e regiões de rarefação que tem uma menor densidade. E entre a compressão e a rarefação teria a pressão atmosférica. A gente considera que a pressão atmosférica natural. Aqui no vermelho a gente vê então exatamente a partícula aqui, uma partícula se movendo para frente, para frente, para trás, para a direita e para a esquerda, né, aqui também. Né, então vamos considerar como um movimento harmônico simples, fazendo esse movimento, e a frente de onda é propagada. Né? Então esse vai ser o exemplo que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar com ondas sonoras, basicamente, mas são aplicados para os mais diferentes casos. Então, ondas através de fluidos, ondas através de partículas mesmo, macroscópicas, muitas vezes têm esse comportamento, mas a gente vai estudar basicamente o exemplo de ondas sonoras. Tá? Então, nesse vídeo, né, a gente vai discutir uma introdução breve sobre essas ondas sonoras. Depois, no próximo vídeo, vamos encontrar uma relação entre a velocidade do som e as características físicas do ar, né? Então, quais são as propriedades elásticas e as propriedades inerciais do ar. Então, a gente vai fazer uma comparação com a velocidade que a gente calculou para a corda, né? A velocidade de propagação da onda numa corda. Então, numa corda, a gente tinha a velocidade de propagação era a raiz da tensão dividido pela massa específica linear da corda, né? Então a tensão está relacionada com a propriedade elástica e a massa específica com a propriedade inercial. Então vamos encontrar uma relação semelhante, só que no caso para o ar. Tá? Mas vai obedecer mais ou menos as mesmas. Vai obedecer a mesma lógica que a gente fez para as ondas transversais. Né? Depois, no último vídeo, vamos estudar a equação do deslocamento das partículas de ar, que é esse S de x de t. O S é um deslocamento, então seria o deslocamento dessas partículas, então a gente vai estudar tanto o deslocamento de uma partícula especificamente, como o deslocamento das partículas como um todo. Né? Então essa equação, a princípio, ela parece simples, mas se você olhar com cuidado, ela tem alguns detalhes difíceis de serem percebidos. Né? Então se você pega, por exemplo, um x fixo, uma posição x fixa, então, por exemplo, essa partícula vermelha aqui, e a gente vai estudar, então, a posição dessa partícula fixa ao longo do tempo, ou seja, o que ela está fazendo? Ela está vindo para frente e para trás. Então, é um dos casos aqui. E no outro caso, quando você pega um tempo fixo, é como se você tivesse tirado uma foto aqui dessa imagem, aqui dessa animação,
e aí você vê como é que seria o deslocamento geral de todas as partículas. Tá? Então, são duas informações contidas numa única equação. E que muitas vezes é mais fácil, na verdade, enxergar isso, vamos dizer, o deslocamento molecular é difícil de a gente enxergar, mas a gente vai aí também estudar uma equação da variação da pressão em função da posição e do tempo. Ou seja, a variação da pressão, basicamente, a gente está falando de regiões de compressão, ou seja, as regiões onde tem maior densidade do ar aqui, maior densidade de partículas. Rarefação, então mostra que onde tem menor quantidade de partícula, a densidade é um pouco menor, né? E lembrando que tem regiões também entre as compressões e rarefações, tem regiões de pressão atmosférica normal mesmo. A nossa pressão atmosférica a gente vai considerar uma atmosfera, né? Então, essa equação muitas vezes é mais fácil de enxergar o que está acontecendo, porque é aquilo que a gente visualiza nessa animação, né? Bom, algumas características importantes aqui para começar o estudo, né? Primeiro, uma curiosidade, né? Então, em 1660, o Robert Boyle, que é bem conhecido da termodinâmica, né? Fez vários estudos sobre os gases, né? Ele descobriu que essas ondas sonoras elas não se propagavam no vácuo. Então, ele fez um experimento onde conseguia retirar bastante, na época, o que eles conseguiam fazer de vácuo, e ele verificou que não havia propagação, não conseguia ouvir um som de uma sirene, algo do tipo assim. Então foi a partir dali que se percebeu que as ondas sonoras elas são ondas mecânicas, né? A partir dos estudos iniciados ali também por Robert Boyle, que essas ondas sonoras elas são ondas mecânicas e precisam necessariamente de um meio material. Esse meio material pode ser ar, pode ser um sólido, um líquido, né? Mas precisam necessariamente de um meio material para se propagar. Boa parte dos exemplos que a gente vai falar é sobre a propagação do som no ar, e alguns exemplos a gente vai falar de propagação do som em, em estado sólido, mas as regras a gente vai usar exatamente as mesmas regras para a propagação do som no ar. Tá? Mas a maior parte dos problemas são em relação à propagação do som no ar. Outra coisa importante é que, bom, como eu já mostrei, na verdade, na animação, né, esses pulsos sonoros ou essas ondas sonoras, elas se propagam através desse movimento periódico, né, que eu mostro aqui, né? Exatamente através de um movimento periódico das partículas de ar. E algo que também é bem importante pensar e entender é que por mais que tenham regiões de compressão e rarefação, elas são muito pequenas em relação à pressão atmosférica. Tá? Então é dito muitas vezes que uma variação de pressão é considerado como uma pequena perturbação. Tá? Então a gente não vai pelo menos nessas explicações, a gente não vai falar em variações de densidade. Então as variações são tão pequenas que a gente pode desprezar. As variações de pressão elas são tão pequenas, então tem essa relação aqui, a pressão máxima que a gente vai ter no caso de uma propagação de som, dividido pela pressão atmosférica, vai ser muito pequeno, né? Então é 10 a menos 3. Então, a princípio, a gente vai saber que irá ocorrer uma variação de pressão, mas a gente vai dizer que ela está muito próximo do equilíbrio e não vamos detalhar demais o, o desenvolvimento do cálculo e sempre vamos trabalhar com a mesma densidade, falar que o sistema está com a mesma densidade e as pressões têm variação, mas sempre em torno de um ponto de equilíbrio e isso é simplesmente uma pequena perturbação, né? Então isso tem que estar bem claro, né? Algumas questões aqui também a gente vai ver depois do capítulo de fluidos falar um pouco sobre pressão, mas aqui só relembrando então, pressão vai ser a força dividida pela área. A unidade, basicamente, que a gente vai usar é o Pascal, que é simplesmente o Newton por metro quadrado, ou seja, Newton de força, dividido pela área metro quadrado. Então, a gente vai usar bastante essa unidade Pascal. Outra unidade que é muito utilizada, que é uma atmosfera, né? Então a pressão atmosférica, vai ser 101.325 Pascal. Então veja que uma atmosfera é bastante, ou seja, a gente está sob uma pressão bastante alta, né? Aqui na superfície da Terra, né? Aqui seria a pressão no nível do mar, né? Mas a gente vai considerar isso como uma pressão para todos os nossos exercícios, a não ser excepcionalmente que se diga ao contrário, né? E para entender o que significa 1 Pascal, né? 1 Pascal significa 1 Newton sendo aplicado em 1 metro quadrado, né? Seria mais ou menos isso. Então, uma pressão de uma força de 1 Newton em 1 metro quadrado. E aqui, pressão atmosférica, a gente vai usar exatamente 1 atm,
ou 0,1 megapascal. Tá? Para aproximar esse valor aqui, trabalhamos com megapascal. Bom, aplicações, né? As aplicações das ondas sonoras, são muito, tem uma gama de aplicações muito interessantes, né? Aqui a gente, nesse capítulo 17, a gente vai falar rapidamente de alguns tópicos, né? Então, em geral, é separado o som, né, Sandra? As ondas sonoras são separadas em infrassons, os sons audíveis para a gente e os ultrassons, né? Então, infrassom normalmente é caracterizado por sons abaixo de 20 Hz. Tá? Então, Hz é a frequência, né? Seria em um segundo temos 20 vibrações. Normalmente eles podem ser perceptíveis apenas como uma vibração. Então, se você tem uma vibração nessa ordem de grandeza, a gente não consegue ouvir efetivamente, mas a gente consegue muitas vezes perceber através do tato, através do movimento no movimento de uma superfície, alguma coisa do tipo, né? O sonar de alguns animais consegue detectar e consegue emitir sons nessa frequência, né, também, né? Então são os chamados infrassons. O que a gente vai estudar mais são os sons que nós conseguimos ouvir, que são os sons audíveis, né? De 20 Hz a 20 mil Hz. Então 20 Hz é um som que a gente chama que é baixo, no sentido que ele é muito grave, e 20 mil Hz é um som muito alto. Quando fala muito alto, significa que ele é muito agudo, né? Então a gente sempre vai dizer baixo e alto, né? Não necessariamente relacionado com a intensidade, é simplesmente baixo porque tem uma frequência mais baixa e alto que tem uma frequência mais alta, que são os mais agudos, né? Então, muitas aplicações aqui, um range de aplicações enorme. Engenharia civil, arquitetura, tem muito interesse em estudar como é que a acústica, né, nas edificações, né, nas salas de concerto, nas salas de aula, por exemplo, como é que você tem uma acústica adequada para que, na hora que o professor está falando de um lado da sala, todos os alunos consigam ouvir com clareza, né? Então, em geral, tem um tratamento acústico as salas, né? Tanto a parte de engenharia aeronáutica, automobilística também, então os sons, muitas vezes, eles podem perturbar bastante, né? Tanto quem está dentro da cabine quanto quem está para fora. Então tem todo estudo em acústica em relação à engenharia aeronáutica, automobilística, né? Engenharia de som e música também é uma gama infinita de aplicações super interessantes. E algumas curiosidades aqui, por exemplo, os cães, né, eles conseguem ouvir até 40 kHz, né? Então aquela história, às vezes o cachorro ele está meio desesperado porque está meio desesperado, às vezes é porque ele está ouvindo um som extremamente agudo que a gente não consegue perceber, mas eles percebem, né? Os gatos, vocês vejam que eles têm uma audição mais aprimorada, que então vai até 65 mil Hz, né? Kilohertz, 65 mil Hz ou 65 kHz, né? E o morcego, veja, 120 kHz, né? Então os bichos, esses bichos aqui, eles escutam super bem, né? E tem o caso aqui do ultrassom, né? O ultrassom também a gente considera acima de 20 kHz, que tem muitas aplicações também tecnológicas, né? Por exemplo, o sonar dos navios. Você tem o ultrassom de medicina, né? Que talvez seja o mais conhecido, que daí vai de 2 MHz a 10 MHz, mas parece que tem algumas aplicações que vão até 50 MHz, né? Então, dependendo daquilo que você quer medir, você trabalha com intervalos, né? Intervalos de frequência específicos e vão ter respostas que você vai conseguir enxergar algumas propriedades diferentes. Então são tópicos, assim, cada um desses tópicos são super interessantes, a gente não vai conseguir explorar esses exemplos, ficaria como uma atividade extra para quem tiver interesse em explorar tanto o ultrassom quanto o infrassom, além de outras aplicações. Então ficaria como algo a mais, se por acaso alguém quiser fazer alguma apresentação sobre isso, né? Aqui eu mostro só mais alguns exemplos, né? Então imagina para você produzir para você ter uma acústica adequada numa sala de concerto, isso não é nem um pouco fácil, né? Então tem os engenheiros de som, tem todos os softwares que trabalham que fazem estudos acústicos para que, imagina uma orquestra, a princípio você quer que em qualquer ponto dessa sala todos os instrumentos sejam muito bem ouvidos, né? Todos consigam escutar com muita clareza, né? E se numa sala dessa você tem informação
de ondas estacionárias, significa que você vai ter regiões com vazio, ou seja, com som nulo, né? Então, a ideia é que você não tenha formação de ondas estacionárias nesse caso, né? Aqui uma imagem da reverberação, tal, em salas acústicas, então tem todos os estudos sendo feitos, é extremamente interessante essas análises. E aqui uma imagem aqui de uma Kombi. A Kombi é um problema, né? Acusticamente é super problemática porque ela é um caixote, né? Então imagina, você coloca uma caixa de som aqui dentro e tal, a formação de ondas estacionárias é muito comum. Então os engenheiros da Volkswagen fizeram vários estudos exatamente para tentar melhorar a acústica, né, de uma Kombi, né? Porque tem esse formato de caixote aqui, né? Tá? Então tem muitos estudos bastante interessantes, bem curiosos, né, que a gente pode entender através então dessas ondas sonoras e tentar buscar soluções para minimizar os problemas, né? Então tem muita coisa interessante para ser discutida. Bom, aqui para vocês saberem também, né, em geral a gente vai mostrar uma onda sonora esférica, que o som ele vai se propagar em todas as direções. Tá? Isso é o exemplo mais, vamos dizer, o exemplo mais comum, né? Então, você tem as chamadas as frentes de onda, né? E onde cada frente de onda seria então um comprimento de onda aqui. Tá? Então, a frente de onda ela se espalha em 3 dimensões. E muitas vezes nos exercícios a gente vai dizer que essa fonte ela tá bem distante da onde a gente efetivamente está medindo e na hora que a gente estiver muito longe, veja que a curvatura aqui dessa frente de onda ela vai diminuindo, né? No caso, a curvatura vai aumentando, não diminuindo, ela vai aumentando, né? E até que você tiver uma distância bastante grande, você pode dizer que essa frente de onda está chegando como se fossem ondas planas para a gente, né? Só uma observação aqui, ó, aqui seria o comprimento de onda, né? Comprimento de onda, para uma determinada frequência, esse comprimento de onda vai ser constante, pensando numa velocidade constante também. Aqui nessa representação, o comprimento de onda seria equivalente a esse aqui. Eu só estou colocando dessa forma aqui o comprimento de onda como se fosse menor, simplesmente para a gente enxergar, né, nessa página aqui. Mas efetivamente o comprimento de onda ele é constante. Tá? Então, a uma longa distância, essa curvatura ela é tão grande que a gente praticamente enxerga ondas planas, né, que é exatamente o caso que a gente vai mostrar voltando aqui, que é esse caso aqui, né? Então é como se a gente tivesse ondas planas sendo propagadas, mas muitas vezes o som ele é emitido por uma onda sonora esférica, ou seja, ele se espalhado em todas as direções, né? Bom, essa é a primeira aula, uma aula só para ter uma noção geral do que está sendo tratado, né? O que a gente vai tratar nesse capítulo, e na próxima aula a gente vai falar sobre a velocidade do som.